Alisson, em nome de Jesus, aplaude ao Senhor, evangelista, glória a Deus. Estenda as suas mãos, vamos estar orando pela vida do nosso irmão, em nome de Jesus. Pai, que não sejam as minhas mãos, Senhor, mas sim as tuas mãos, para tomar o teu filho, Pai, nessa casa, Senhor, e trazer a tua mensagem que o Senhor já separou, Pai. Sabemos que ele leu, ó Pai, sabemos que ele desceu, sabemos até que ele pediu confirmação, mas tu és um Deus soberano, então faz a tua vontade através da vida do teu filho, Senhor, para abençoar a vida desses jovens, Pai, e da mesma maneira, Pai, conforme a tua bênção descer, já repouse sobre a vida dos teus filhos, sobre o sonho deles, Pai, dele, pelo poder da tua palavra, abençoamos em nome de Jesus, amém. Aplaude ao Senhor. Salve, amada igreja, capaz do Senhor Jesus, amém? Eu já queria que a amada igreja abrisse as vossas Bíblias no livro de Mateus, seu capítulo número 4. Enquanto a igreja vai achando, eu quero agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade de estar aqui essa noite, não só para falar de Jesus, mas também para louvar e aprender um pouquinho mais com Jesus. Boas foi essas palavras que vieram para as nossas vidas nessa noite. Então quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer ao Bispo Edevaldo, muito obrigado por essa confiança e também pela indicação do Bruno, do Evandro, da Bruna, mandou um abraço, disseram que vieram, disseram que ia vir, mas não vieram, mas amém. Pastora Carla, muito obrigado por nos entrar em contato e nos dar essa confiança de pregar para essa juventude, porque eu sei, às vezes as pessoas não valorizam, mas isso aqui é um convite, como que eu posso dizer, de grande responsabilidade, Eu fosse líder de jovens ou pastor de jovens, eu não daria a tribuna para qualquer um ministrar, porque a juventude de hoje, não que eu não seja, mas é a herança de Deus para os dias de amanhã, Então, uma palavra errada hoje pode mudar o caminho de uma juventude amanhã, Então, para mim é um privilégio estar aqui, conhecer mais uma juventude. Fiquei muito feliz, irmãos. Eu viajo muito pregando e uma das decadências que mais tem me deixado triste nesses últimos tempos, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, e eu tenho saído triste de alguns lugares, é que alguma juventude de hoje, elas estão mais à base do movimento do que da palavra, Se o culto não tiver a revelação, não é culto, Mas eu aprendi que a maior revelação é a palavra, irmãos. Então, eu já vi que aqui é uma juventude que ama a palavra. Eu falei, então eu estou no lugar certo, Jesus. Então, eu louvo a Deus que vocês continuem assim, Porque não tem coisa melhor do que a palavra. Não que eu não creio nos dons, irmãos. Eu creio, Deus tem um mistério comigo na revelação, mas a maior hipótese de um culto ainda é a palavra, Então, quero parabenizar vocês, que vocês continuem e prossigam nesse caminho, porque eu sei que vocês não vão longe. Eu aprendi que esse negócio de longe não é para nós. Nós vamos permanecer, Porque longe todo mundo vai, mas permanecer é só para quem está naquilo que Deus quer, amém? Então, Deus abençoe. Você é o líder dos jovens? Você é o líder? É o pastor, Que Deus abençoe sua vida também, e a todos os jovens que estão aqui nessa noite. Pastora Roberta, que é a líder, que Deus abençoe sua vida. Eu anotei aqui para agradecer também. Que Deus abençoe sua vida. E muito obrigado também pela confiança de estarmos aqui falando do amor de Jesus. Amém? Deus abençoe você e toda essa juventude. Amém? Eu também trago a bênção, irmãos, do pastor da nossa igreja, onde congregamos. Temos a igreja onde congregamos, temos pastor. Ele
também nos deu a benção para estar aqui debaixo da benção e mandou a benção para o líder da igreja e para todos vocês aqui também nessa noite. Amém? Quantos creem que Jesus está aqui? Diga glória a Deus. Eu queria que vocês lessem comigo aí o versículo que eu vou ler e logo vocês podem se assentar, porque eu creio que Deus tem algo reservado para nós aqui hoje, tá? Eu vou ler ali em cima ali, porque talvez a tradução aqui pode estar um pouco diferente, mas está escrito ali no versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Abre o versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bem, pode se assentar dando glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, minhas irmãs que estão aqui essa noite, eu sei que esse texto da Bíblia é um texto muito conhecido de todos nós, que foi escrito pelo nosso amigo Mateus, né? Sabemos que Mateus, né, entre os 12 discípulos de Jesus, ele foi um dos reverenciados na Bíblia Sagrada, a não só ser aquele que escreveu acerca de Jesus, mas também Mateus foi aquele que teve o privilégio de se tornar um grande seguidor de Jesus. Na sua era conjugal de conhecimento, ele era conhecido como Levi daquela época e era conhecido também como o grande cobrador de impostos daquela época. Era um homem respeitado diante da sociedade, justamente por ser alguém que tinha poder, não só diante das ações políticas, mas também diante de toda a humanidade daquela época. Porém, a história dele nos mostra uma infração, mas dentro dela revela a glória de Deus, porque o seu poder e a sua autoridade dava a ele respeito diante dos homens. Mas, devido às taxações, fora dos padrões normais, ele acabou sendo conhecido como o ladrão daquela época, E a corrupção dele mexer com as taxações de impostos fez com que ele
viesse ser rejeitado por toda a sociedade daquela época. Mas o interessante foi a vida de Jesus na vida dele, né? Porque era para ele sair algemado, preso e envergonhado por a sua fama que percorria por toda a cidade. Mas Jesus, sabendo, né, dos seus pontos negativos e ao mesmo tempo dos seus pontos positivos, Jesus um dia resolveu ir até a casa dele, né? Na verdade até o seu lugar de serviço, e disse uma palavra bem simples: Levi, ou Mateus, vem e segue-me. E naquele momento, irmãos, que eu acho lindo na história dele, é que ele renunciou o seu trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o trabalho dele dava lucro, mas esse lucro não era de Deus. Esse lucro era um lucro reprovável diante de Deus. O que eu aprendo? Que nem todo mundo que está lucrando é Deus. Tem gente que até tem, mas Deus não está com ele. É a mesma coisa de pessoas que fazem a obra de Deus, mas não fazem a obra com Deus da obra. Esse era Mateus. Ele tinha dinheiro, tinha poder, era famoso, mas era alguém que não agradava o coração de Deus. E aí Jesus olhou para ele e disse assim: olha, vem e segue-me. E o texto diz que naquele dia, irmãos, ele não olhou para o lucro que ele iria perder. Ele não olhou para o dinheiro que nunca mais ele ia ganhar. A Bíblia diz que ele renunciou ao seu serviço e ele passou a ser um seguidor de Jesus. Só que olha que interessante. Eu gosto de navegar na Bíblia, porque era para ele sair algemado, preso. Mas olha o que Jesus fez. Jesus deu uma oportunidade. Falou assim para ele: vem, segue-me. E naquele dia Jesus deu um culto na casa dele e chamou todos os fariseus. Que coisa boa, irmãos, é culto que tem fariseu. Quem são esses? Que vem para o culto para ver se o pregador vai errar a palavra. Vem para o culto para ver se a cantora vai dar um tom lá em cima. Esses são os fariseus. Eles vêm para o culto para analisar mais os outros do que eles. São aqueles que conhecem a Bíblia mais para os outros do que para eles. Aí Jesus, irmão, sendo tão maravilhoso, porque eu amo pregar Jesus, irmãos. Eu poderia pregar, eu estudei sobre Daniel, mas Deus falou para mim: fala sobre o meu filho, que ele é o maior exemplo dessa terra. Aí, o que ele faz, irmãos? Olha aqui, ele vai dar um culto lá na casa de Mateus, e ele vai chamar todos os doutores da lei e fariseus para esse culto. E aí Jesus está sentado à mesa com ele, e algum deles vai caçoar. A palavra caçoar no original quer dizer debochar ou rir. E outros vão debochar de uma forma mais aprazível. E qual era o deboche? Mestre, por que o Senhor, sendo santo, está sentado à mesa com um homem pecador? Aí Jesus, para não matar a alma, porque se tem uma coisa que Jesus sabe fazer, irmãos, é liberar palavra sem matar a alma. E a palavra foi colocando cada um no seu lugar. Ele vai dizer assim, ó: porventura, eu não vim para os pecadores? Aí naquele momento eles calaram a boca e ficaram quietinhos. Porque quem são os pecadores? O bandido, a prostituta, todos nós somos os pecadores. Então ele veio para quê? Para que nós tivéssemos a vida eterna. E aí, para você dar glória a Deus com vontade, que eu creio que isso aqui é um culto pentecostal, mais bíblico, naquele momento, irmãos, Mateus ganhou o maior privilégio da sua vida. E qual foi? Ganhou muito dinheiro? Ganhou. Beleza. Ganhou muito poder diante dos homens? Ganhou. Mas o que ele ganhou na vida dele? Jesus Cristo como a sua companhia. Você pode dar glória a Deus, aleluia? Então, eu já quero liberar uma profecia dentro desse texto. Eu já arrepiou aqui hoje. E qual é a profecia? Essa noite, irmão, estou arrepiado.
Jesus vai abrir um nível de prosperidade para você, que nada vai tirar você da presença de Deus. Jesus vai abrir portas, Jesus vai te colocar no nível de profundidade que você nunca imaginou, mas todas essas bênçãos não fará cosquinha no meu e no teu coração. Você pode dar glória a Deus, aleluia? É alguém olhar para você e para mim e dizer assim: está na melhor faculdade, é melhor advogada, é melhor doutora, é melhor promotor de justiça. E qual é a graça de tudo isso, pregador? O que? É que Deus honrou eles na parte física, mas também honrou na parte espiritual. Você não pegou? Eu vim profetizar. O tudo sem Deus se torna nada, mas Deus sem tudo se torna o tudo de Deus na nossa vida. Tem alguém que pode dar glória a Deus? Então lá vai a primeira chave. Não é que está demorando, é que Deus está te preparando para te colocar em ambientes que não vai tirar você do propósito de Deus. Enquanto eles correm de maneira errada, Jesus está dizendo para alguém: você vai caminhar de maneira certa e vai permanecer no propósito de Deus. Tem alguém que pode dar glória a Deus? E aqui ele vai ter o privilégio do quê? De não só ser um escritor de Jesus Cristo, mas ele vai ter o privilégio de caminhar com Jesus Cristo. O que eu entendo com essa base? Eu já entro na introdução do texto. Nunca rejeite quem está dando o trabalho hoje, porque você não sabe quem vai ser ele amanhã. Nunca rejeite quem está andando de ladeira abaixo hoje, porque você não sabe quem ele pode encontrar amanhã e dar o maior voo da sua vida amanhã. Então, não rejeite. Se está falho, se está pecador, se não está forte, estenda a mão e ajuda. O mundo está precisando de gente que mais estende a mão do que gente que mata e coloca para baixo. Amém? E aqui, irmãos, ele vai ter o privilégio de falar um pouco da história do nascimento de Jesus Cristo e também dos processos que Jesus passou depois do seu nascimento. É interessante que, para nós entendermos o capítulo de número 1, o capítulo de número 2 e o capítulo de número 3, nós temos que navegar um pouco na Bíblia e entender que após o pecado de Adão e Eva lá no Éden, da desobediência, Deus, pela sua misericórdia, deu, a sentença a cada um dos três. O homem, ele disse que ele iria comer do trabalho do seu suor, a mulher ia ter dores de parto, e Deus iria colocar a inimizade entre a serpente e a mulher, e também a serpente seria rastejante pela terra. Mas a profecia, de algo propício que Deus traria no futuro da humanidade, porque se Deus não liberasse essa profecia, a humanidade estaria morta e nós não estaríamos aqui hoje. Então, Deus, com as suas palavras, olhou e disse: vai nascer um da semente da mulher, que vai esmagar a cabeça de Satanás. E é interessante que essa profecia, ela passa o tempo, e aí nós vamos ver que chega o tempo dos reis. E o tempo dos reis foi o tempo em que mais nós aprendemos com a soberba do homem. O tempo do Éden revela o tempo da desobediência, mas o tempo dos reis revela a soberba do homem. Porque se você for olhar no livro dos reis, uma das maiores hipóteses que fez o homem se afastar de Deus foi a soberba. E o que é soberba? É entender
que você estar onde está, porque Deus te colocou, e por mais que seja um lugar alto, acima de você há um governo. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que a maioria dos reis, e principalmente o rei Salomão, que foi um dos reis que mais aprendeu a depender de Deus e andar com Deus sobre todo o seu reinado, uma das infrações que Salomão vai cometer é que nós sabemos que ele era alguém que foi enviado por Deus, não só para ser um homem próspero, mas também ganhou a dignidade dos céus para ser o tal construtor da casa de Deus. E é interessante que Salomão aprende a dependência em Deus, quando no capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, ele estava orando, e dentro de uma de suas orações, o próprio Deus vai se revelar para Salomão, e vai dizer: Salomão, peça o que tu queres e eu te darei. Naquele momento, a profecia revela que Salomão foi tão impulsionado por Deus, que ele poderia dizer: o Deus que é dono do céu e da terra, eu posso pedir o que eu quero e ele vai me dar. Mas a sabedoria dele foi tão profunda, que ele disse: Deus, eu quero sabedoria para administrar o que o Senhor vai pôr em minhas mãos. Mas é interessante que a palavra sabedoria, dentro da iluminação bíblica, não só demonstra acerca do que Deus vai colocar em nossas mãos para administrar. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver que no livro de Provérbios, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria não é somente o que você sabe administrar, mas o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Ou seja, tem gente que até é bom no que faz, mas não é bom em obedecer ao Senhor. E é por isso que Deus vai dar as riquezas da terra para Salomão. Deus vai olhar e vai dizer: Salomão, porque você me pediu sabedoria, eu te darei todas as riquezas dessa terra. Só que essa riqueza que Deus estava dizendo que daria, não era somente a riqueza do ouro e da prata, era a riqueza de alcançar o caráter de Deus em sua vida. E olhando para a história de Salomão, nós vemos que Salomão tinha tudo para dar errado em sua vida, porque ele veio de um preço de adultério. Mas o que me chama a atenção é que Deus fez com que Salomão, antes de conhecer a benção, conhecesse o Deus da benção. E mesmo conhecendo o Deus da benção, ele vai abrir uma grande porta. E que porta que é essa? Porta das legalidades, daquilo que Deus não tinha para ele. Salomão agora, ele vai casar com mulheres estranhas, e através dessas mulheres, uma porta vai se abrir de legalidade. Que porta que é essa? Essa porta que se abre, é que agora, o altar que era de adoração a Deus, agora é de adoração a outros deuses, porque as mulheres que Salomão começou a se relacionar, agora fizeram a cabeça dele, para que ele tirasse o altar que era de Deus, e colocasse altares para deuses estranhos ser adorado. E é por isso que agora o reino de Israel começa a rachar no meio. E daí vai a queda dos reis. Eu não digo todos, mas a maioria que cometeu esse declínio foi porque no começo do seu reinado, tudo que eles iriam fazer tinha uma essência. E qual era a essência, pregador? Todas as decisões que eles iriam tomar, eles sempre separavam tempo da sua vida
para buscar socorro no Senhor Jesus Cristo. E através do socorro que eles buscavam em Deus, Deus dava a direção para eles. Mas é interessante que por causa do rei Salomão, outros reis que vieram, como também o rei Acabe, cometeram um dos maiores delitos, que foi se ensoberbecer, tirar a glória que era de Deus e colocar a glória sobre eles. É por isso que você for olhar na Bíblia, todas as vezes que Deus entregava o seu povo na mão dos seus inimigos, não era porque o povo era fraco, é porque o povo desobedecia à voz de Deus. Mas o que me chama a atenção na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, no seu capítulo de número 7, é que agora Deus vai estabelecer um rei, e este rei, ele trouxe a essência de Deus sobre Jerusalém. E qual foi a essência? Agora a nossa adoração não é para qualquer outro Deus, a não ser o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. E é interessante que nessa época que ele começa a tirar a rachadura dos altares e começar a trazer de volta ao povo, não só para adoração, mas para obediência, foi o tempo que as guerras começaram contra Jerusalém. O reino do norte começou a se levantar contra o reino do sul, e ambos começaram a se reunir para atacar a nação de Jerusalém. E é interessante que nesse tempo, o rei da Síria, ele vai olhar e ele vai ver que a nação de Jerusalém está crescendo, está frutificando, e tudo isso porque um rei da parte de Deus foi colocado diante do seu povo. E por que aconteceu isso, pregador? Porque a profecia desde a época de José foi: quando um homem justo governa, a nação prospera. Eu vou repetir até você dar glória. Quando um governa, a nação prospera. Eu vou repetir e eu vou abrir o parente para você dar glória. É Deus dizendo: eu não dependo de um exército para fazer a nação prosperar. Você não pegou, mas eu vim profetizar. É Deus dizendo: se tiver um que é fiel a mim, que eu estou sentindo Deus aqui, pastor. E se tiver 4 no glória, eu já tenho uma palavra profética. Por causa de você, a tua casa vai prosperar. Por causa de você, a tua família vai prosperar. E para quem tem glória a Deus na boca e vai dar um pulo da cadeira, eu vim profetizar: o que era para ser maldição vai ser bênção de Deus aqui. Urabaia, eu estou sentindo uma glória aqui para pregar. E para quem tem glória a Deus na boca, eu vim dizer: pode se levantar a Síria, pode se levantar a China. Para quem confia em Deus, a palavra é: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas todavia nós faremos menção do Senhor dos exércitos. Só quem quer abrir a boca para adorar. Ela é mutária. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui, irmão. E esse culto não é para quem veio olhar. Esse culto não é para quem veio debochar. Esse culto é para quem ainda tem o coração em Deus. Quem não crê fica calado, mas quem crê dá glória a Deus. Está escrito no capítulo 7. A Síria olhou e viu que Jerusalém estava cercado. Por que cercado? Porque a Bíblia diz que se Deus não guardar a casa,
Vira para quem está olhando assim, quem te guarda não é o sentinela. Quem te guarda é o Criador dos céus e da terra. Ó, só a pastora pegou. Não estamos cercados, mas estamos guardados. E ele vendo, ó para cá. E ele vendo que indo sozinho para a guerra perderia a batalha, se reuniu contra Judá, junto com Judá, para poder cercar Jerusalém e introduzir, primeiro, um rei que era deles. Então qual era a ação deles sobre Jerusalém? Primeiro, matar o rei Acaz, tirar ele do trono. Após tirar ele do trono, segundo, introduzir um rei da parte deles. Porque a única maneira que eles poderiam quebrar a nação de Jerusalém era tirando o rei. Diga por quê? Porque tirando esse rei, os princípios de Deus sairiam de Jerusalém. Então só tem uma coisa que faz o adversário vencer você. Pegou. Não é, ó pra cá, não é quem vai te influenciar. Porque se você quebrar o princípio, posso falar? O diabo tem legalidade e poder sobre a sua vida. Então por que ele queria tirar o rei? Porque esse rei era obediente. Esse rei era alguém que era humilde. Vira para quem está dizendo assim, ó, a humildade procede a honra. Diga, mas a soberba antecede a queda. Porque tem gente, irmãos, que eu descobri uma coisa. Tem gente que Deus até leva para mostrar onde está o seu coração. E a pior coisa do soberbo é quem é soberbo, ele não consegue ver que ele está soberbo. Porque o diabo cega. Mas o rei Acaz mostrou como? Confiando em Deus. E aí Deus, olha isso aqui, irmão, olha esse detalhe do texto. Deus vê o que você ainda não falou para ele. Rei Acaz não falou nada, ele só estava aflito, preocupado com a batalha. Aí sabe o que Deus fez? Tomou o profeta Isaías. Vira para quem está dizendo assim, coisa boa é profeta na casa. Diga, profeta, nessas profetadas que revela nome CPF, não, diga, profeta é aquele que ainda manda tomar vergonha na cara, é aquele que ainda revela pecado. Dá para dar glória a Deus, não que ele está aqui? É que está cheio de profeta hoje, uma geração de profeta, dos likes, né? Dos Instagram, dos nomes. Mas vira para quem está dizendo, ainda tem os remanescentes que não se corrompeu e está de joelho dobrado. Tem alguém que pode dar glória a Deus, aleluia? Posso tirar, pastor? Olhe para cá. Deus viu que ele estava aflito. E Deus está dizendo para alguém aqui hoje, eu sei da sua aflição. Antes que o mal chegue, Deus vai chegar primeiro. E qual foi a profecia na boca do profeta Isaías? Olha, Deus mandou vir aqui falar com você. Irmãos, naquela época, profetas não apareciam toda hora. Profeta só aparecia naquela época para dar um destino, uma orientação e para ser boca de Deus para quem precisava ouvir Deus. Está entendendo? Profeta naquela época, quando ele aparecia, tinha até medo. É de paz a sua vinda? Ou é de guerra? Eu quero ser esse profeta, irmão, que aparece na hora que Deus quer, não na hora que o povo quer. Aí, irmãos, olha para cá. O rei Isaías aparece porque Deus dá direção para ele. E fala, vai lá até o rei Acaz. E fala para ele que eu sei que ele está preocupado da guerra que está se levantando. Mas a minha profecia para ele é, irmãos, olha isso aqui, navega comigo no texto. Deus poderia falar que iria impedir a guerra. Sim ou não? Porque ele é temente, sim ou não? Mas Deus falou assim, ó,
eles vão pelejar contra vocês. Mas tem um detalhe, vírgula, só a irmã já pegou ali. Mas eles não vão prevalecer. Ah não, você está muito fraco. Eu vou repetir, irmãos, eu vou repetir. É Deus dizendo, eles estão cercando a cidade. A pastora já entendeu, eles estão armando plano. Eles estão se vestindo de roupa de guerra. Eles estão se camuflando no secreto. Mas pode ficar tranquilo, porque eles vão pelejar, mas não vão prevalecer. E para quem tem glória a Deus, a profecia para Jeremias foi: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Levante a mão do tamanho do teu milagre. Segura, eu vou quebrar o protocolo. Segura na mão de alguém, chacoalhe a mão de alguém e diga: fica tranquilo. Levante a mão, levante a mão. Diga: pode ficar tranquilo. Diga: porque o que Deus te deu é diferente dos demais. Por quê? Prepara para dar glória e dar um pulo da cadeira. Porque o que os demais têm está alicerçado na areia. O vento bate e cai, mas o que Deus te deu está alicerçado na rocha. Só quem crê recebe renovo agora. Urabacanda, pode se levantar contra a tua chamada, pode se levantar contra o teu ministério, pode se levantar contra o que Deus colocou na tua mão. Para quem tem glória a Deus na boca, eu vim dizer: Salmos 91, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu e a tua casa não será atingido. Quem é que pega a palavra na minha boca para dar glória? Porque olhe para cá, tem gente que até tem a vocação, mas não tem a chamada. Mas olha para quem está ouvindo assim, ó, com você é diferente. Você tem a vocação e tem a chamada. Agora pegue isso aqui, se não der glória eu paro de pregar. Diga: além de chamado, você é escolhido. E escolhido, ele não é guardado pelos homens, ele é guardado por Deus. O escolhido, quem cuida dele é Deus, não é os homens. Não, você não pegou? Eu vou aplicar aqui para abrir o texto. Pode mexer com todo mundo, mas só não pode mexer com você. Porque com você Deus tem um negócio diferente. E não é porque você é melhor do que alguém, não é isso. É porque o seu coração se entrega de uma maneira mais aprovada do que os demais. Então Deus falou para cá: fique em paz, cara. Vai ter guerra sim, mas eles não vão prevalecer. É como um exemplo para vocês entenderem aqui, principalmente os adolescentes. Deus permitiu um exército entrar ali na porta ali agora, você crê? Vou falar aqui. E eles querem invadir aqui dentro, para pegar nós. E Deus fala: fica tranquilo, eles estão se armando lá fora com arma, escudo, lança, mas fica tranquilo que o meu escudo está sobre vocês, e da porta para frente eles não vão entrar. Você perdeu de dar glória. Isso se chama o quê? Proteção de Deus. Então a primeira chave da mensagem foi: fique em paz. Só que Deus viu que ele estava aflito. Aí Deus falou para ele assim, ó: peça-me um sinal e eu te darei. Se você me pedir um sinal nos céus, eu te darei. E se você me pedir um sinal o mais profundo dessa terra, eu também te darei. Porque nós sabemos que o mais alto que nós fomos, Deus estará lá. O mais profundo que nós também fomos, Deus também estará lá. Só que ele era um rei temente.
E ele sabia que na lei de Moisés, quando colocava um Deus à prova, praticamente significava sinônimo de desobediência. Então ele trouxe essa expressão sobre ele e decidiu não colocar Deus à prova. E aí, olha que interessante esse detalhe. Uma coisa é eu pedir sinal para Deus, mas outra coisa é Deus querer dar o sinal para nós. Aí Deus falou para ele assim, ó, já que você não quer pedir o sinal, meu filho, então eu vou te dar o sinal. E qual é o sinal? Vai nascer um menino chamado Emanuel. E esse menino nascerá na madre de uma virgem, que virá para salvar o seu povo dos seus pecados. Vira para quem está do lado assim, quer sinal melhor do que esse? Porque tem gente que está esperando o fogo cair do céu. Mas o maior sinal foi a vinda de Jesus Cristo. Porque o tempo passa 700 anos antes de Cristo. No capítulo 1, nós vamos encontrar uma moça chamada Maria, que está lá em Nazaré. Nazaré, para quem não sabe, era uma geografia distante dos homens, da realidade profética, da realidade dos reis. Nazaré, para quem não sabe, era um ambiente aonde não era visto pelos homens de autoridade. Mas Deus, com a sua profecia, disse: essa mulher está lá em Nazaré entre as milhares de mulheres. E é interessante que, estudando um pouco sobre ela, porque o foco da mensagem não é ela, algumas características dela me chamou a atenção. Por quê? Porque entre todas as jovens que estavam lá, ela tinha uma identidade que alegrava o coração de Deus. E qual era a identidade, pregador? Entre as milhares de moças que estavam lá, a história dela é considerada que ela era pura, santificada e separada. Por causa disso, Deus, com o seu coração, se agradou dessa mulher. E ela, no capítulo 1, revela que ela estava prestes a se casar com um homem chamado José. E José também tinha uma característica que agradava o coração de Deus. E qual era a característica, pregador? A característica não era somente no que ele fazia, mas é no que ele era. E aonde nós vamos ver isso? Quando o anjo desce para falar com ela. O anjo desce trazendo não uma notificação, o anjo desce trazendo uma profecia. E qual é a profecia? Você vai ficar grávida. E é interessante que ele vai explicar por quê. Porque Deus não faz nada para deixar a gente confundido. Aqui já vai a primeira lição. Tudo que traz confusão não é de Deus. Tudo que traz dúvida não é de Deus. O que Deus traz é certeza. E Deus falou: você vai ficar grávida. E aí a narrativa bíblica revela a expressão de Deus: olha, e essa criança não vai nascer por intermédio de homens. Essa criança vai nascer por intermédio do Espírito Santo de Deus. E ele vai explicar: e ele virá para salvar o seu povo dos seus pecados, e o seu nome se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco, mas no original quer dizer Deus em mim. Por quê?
Tem gente que quer Deus com ele, mas não quer Deus nele. Por quê? Deus com ele é uma coisa, mas Deus nele é outra coisa. Porque quando Deus está em mim, é de uma forma conjugal, de mudança de caráter. Aquilo que Paulo diz: eu não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive. Tem alguém que pode dar glória? Levante a mão que aqui já tem uma revelação. Tem muitos jovens aí fora que na igreja eles até cantam, até pregam, mas quando acaba o culto, eles vão para balada, eles vão ficar com amizade que não é. Mas eu vim pregar para quem tem glória aqui hoje. Você é uma geração diferente. Tem alguém que pode dar glória a Deus? Aleluia. Levante a mão, me ajuda. Eu sei que você gosta de Bíblia, me ajuda. Eu vim pregar para quem tem glória a Deus aqui a essa noite. Tem alguém, desceu, vou falar. Tem alguém esperando uma geração caída aqui a essa noite. Mas para quem tem glória e gosta de Bíblia, eu vim profetizar. Isaías diz: até os jovens correrão e se cansarão, mas para quem tem glória a Deus na boca, eu vim profetizar. Mas os que esperam no Senhor renovarão a sua força. Levanta a mão que eu vim profetizar. Para quem espera no Senhor e vai dar um pulo da cadeira, porque aqui é culto de jovem. Eu vim etiquetado, mas eu creio que aonde Deus está, a etiqueta cai, a maquiagem sai, o cabelo bagunça e a presença entra. Sabe que eu vim profetizar para quem tem glória? Para quem espera no Senhor, o laço que estava armado, Ele está dizendo: eu estou quebrando agora. Quem é batizado recebe renovo do Espírito Santo agora, porque eu vim profetizar. O laço estava preparado para tu desviar, para tu abandonar a chamada, mas para quem tem glória, o laço acabou de quebrar. E para quem vai ser renovado agora, eu vim profetizar. Quem achou que tu ia cair, vai ter que ver tu voar como águia. Uramaia. Tem alguém que tem glória? A partir de agora, tua vida financeira nunca mais cairá. A partir de agora, tua vida espiritual nunca mais cairá. Por quê? Porque você vai voar como águia. Quem pega a palavra, quem pega a palavra, quem pega a palavra, abre a boca para adorar. Profetiza para 3 que ainda você vai voar como águia. Não, diga: você vai voar como águia. Diga aí: águia não anda com urubu. Diga: o propósito do urubu é encontrar carniça, mas o propósito da águia é voar cada vez mais. Eu vou falar, Jesus, eu vou ter que falar. Eu sei que a gente não vai gostar, mas eu vim profetizar. Esse negócio, é minha amiga, eu gosto. Sabe o que eu vim dizer? Se não é amigo de Deus, não está preparado para andar comigo. Tem alguém que tem glória? Mas eu conheço desde pequenininha. Se não tem compromisso com Deus, não está preparado para andar comigo. Por quê, pregador? Daniel está na Babilônia, aplicou seu coração e não se contaminar. E está escrito na Bíblia: Daniel não andou com muitos, Daniel andou só com os amigos de Deus. Eu sei que tu não vai dar glória e vai ficar com essa cara que já morreu, mas eu vim pregar. Prepara para dar um pulo, porque a Babilônia acabou de cair e agora nós vamos avançar. Pega a palavra. Abre a boca, profeta. Uramacanda, Uramacaia, Urimicanda na Maia, Uramachumi na Raia, Uramaia. Eu estou sentindo Deus aqui essa noite e eu vim pregar para quem tem glória. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Eu vim pregar, só vai ficar no teu caminho quem é de Deus e quem não é. Deus vai arrancar. Pega a palavra.
só vai ficar no seu caminho quem é de Deus. Vira para quem nós diz: Daniel selecionou as suas amizades. Diga: para de graça esse negócio de querer ser querido de todos, não é de Deus. Diga: porque quem é da luz desagrada quem é das trevas. Dá microfone para mim aqui. Não tirar o microfone não, hein? Então Jesus pega vocês aí, hein? Vai fazer igual os outros músicos não, hein? Ou, como que é o nome aí? Sonoplasta, né? Que fala? Me ajuda aí, tá? Minha voz é grossa, mas vai dar tempo. Ó pra cá. Daniel selecionou. Vira para alguém assim: aprenda a ser restrito de algumas coisas. Tem gente que quer dar acesso para todo mundo. E acesso não se dá para todo mundo. Acesso se dá para quem Deus escolhe. Mas sabe qual foi o segredo de Daniel? Diga o quê? O seu coração. Por que o coração? O salmista disse: guardei a tua... Aonde? Tem gente que guarda a palavra aqui, mas não guarda no coração. Guarda no papel anotado, mas não guarda aqui. Guarda aqui no celular, mas não guarda aqui. A palavra tesourar no original quer dizer, olhe para cá, a palavra guardar quer dizer tesourar. Tesourar no meu coração. Porque olhe para cá, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E sabe onde começa? Diga onde? Nos olhos. Porque os olhos é a janela da alma. O que você vê contamina todo o seu corpo. Então diga para mim assim, ó: se os teus olhos são mais, todo o teu corpo estará em trevas. Então, primeira chave: quando o meu coração está ligado nele, ele seleciona quem vai fazer parte da minha amizade. Então vira para alguém assim: primeira chave para o culto de hoje: aprenda a selecionar suas amizades. Diga assim: as amizades é o ponto fundamental de quem você vai ser. Diga assim: porque se você andar com gente frouxa, você vai ser frouxo. Diga: se você andar com gente que não quer nada com a vida, você vai ser influenciado por eles. Aí você pode dizer assim: mas pregador, mas eu sou crente. Calma que eu vou explicar. Para você influenciar alguém, aqui tem um detalhe. Diga qual? Primeiro aprenda a andar com Deus. Se você aprender a andar com Deus, aí você está preparado para influenciar uma geração. Diga assim: mas como assim andar com Deus? Vamos lá. Noé andou com Deus e não viu a morte. Quer dizer, Enoque andou com Deus e não viu a morte. Noé andou com Deus e não foi fulminado pelo dilúvio. E Elias andou com Deus e não sentou na mesa de Jezabel e nem de Acabe. E ainda matou os 850 profetas de Baal. Então vira para alguém assim, ó: primeira chave da mensagem: aprenda a andar com Deus. Diga: e o que era andar com Deus? É andar na contramão do mundo. Porque hoje em dia, o que os profetas estão pregando? Pode cantar e beber que não dá nada. Pode pregar e se prostituir que não dá nada. Pode vir para a igreja pregar e fazer coisa errada que não dá nada. Vira para quem está assim, ó: mas lá na época da Bíblia, que é a época de hoje, Samuel estava num ambiente corrompido, mas não se corrompeu. E olhe para cá: por que ele não se corrompeu? Diga por quê? Porque ele já veio de fruto de oração. Ofni e Finéias estavam dentro do templo perdido. Vira para alguém assim, ó: para estar perdido, não basta estar lá fora,
Tem muita gente na igreja que já está perdida há muito tempo. E quer saber quem são esses? Diga qual? Eles vêm para o culto, não sente mais nem Deus. E ainda vem com esse dia eu fui pregar no culto, tinha um monte assim, ó. Vamos ver o que ele vai pregar. Vamos ver que não sei o quê. Já viu esses caras, esses minha besta? Só porque faz um pouquinho de teologia, ele fica assim, ó. Vamos ver. Irmão, quem faz o culto é Jesus. Você pode estudar teologia de trás, se Deus não for com você, você não vai para nenhum lugar. Porque Deus é a base da nossa vida. Deus é a base da obediência. Você pode ser filho do empresário. Se Deus não estiver com você, você não sai do lugar. Então vira para alguém assim, primeira chave para nós é andar com Deus. Diga, e andar com Deus, você vai desagradar muita gente. Tem muita gente que não vai com a sua cara. Não gosto dela, não sei o quê. Irmão, olhe para cá, eu aprendi uma coisa. Diga o quê? Postura não é para quem quer, é para quem se submete. E você pode, toda pessoa que é posturada, que não dá ibope, que não dá acesso, ela é confrontada pelos outros. Eu não gosto dela, eu não sei o quê. A pessoa não fez nada, não gosto. Por quê? Postura. Então vira para alguém assim, postura é a segunda chave para esse tempo. Diga assim, não é porque eles vão que você vai. Não é porque eles fazem que você vai fazer. Diga, Daniel aplicou no seu coração em não se contaminar. Pregador, mas é difícil. Vamos lá, José. Calma aí. Tinha tudo para o quê, José? Para se revoltar. Calma aí, vamos quebrar aqui uma liturgia, aqui uma maldição dos jovens de hoje. Ah, porque meu pai não liga para mim, eu vou virar bandido. Aqui uma aqui, ó. Não tive pai. E olha que ele é vivo até hoje. Tinha tudo para virar bandido. E olha que eu queria, que eu andava só com ladrão. Mas a mão de Deus me pegou e falou assim, você não vai ser bandido. Você vai ser profeta de nações. Aí meus tios falavam assim, e esse aí vai virar bandido. Esse aí vai morrer aos 30 anos. 30 anos eu estava fazendo minha primeira viagem para os Estados Unidos. Porque quem decide a nossa vida é Deus. Quem decide, só que tem um problema, diga qual? Aprenda primeiro a andar com Deus. Aprenda a se relacionar com Ele. Diga assim, qual o segredo? Se relacione com as coisas dEle, mas se relacione com Ele. Qual é o problema da geração de hoje? Calma, isso aqui é uma aprendizado para mim e para você. Tem assim, mas eu não sou assim, calma. A palavra está batendo aqui, aí é um ensinamento. Deus está nos ensinando a ser diferente. Diga como? Diga, pregue, cante, faça a obra dEle, mas nunca deixe de se relacionar com Ele. Por quê? Diga por quê? Quando você perde o relacionamento, você perde o contato. E sabe o que acontece? A sua vida vira o automático. Você vem para o culto assim, eu não queria nem estar aqui no culto hoje. Eu não queria nem ir lá hoje. Mas quando você tem um relacionamento, você pode não ter oportunidade, mas você está lá cantando, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. É entender que o relacionamento, ele é o primordial para esse tempo que nós estamos vivendo. Porque é um tempo que uma geração não quer mais saber de orar. Daniel orava quantas vezes? Quantas vezes? Aí tem gente que ora 2 horinhas, já fica, meu joelho está doendo. Eu levei um jovem esse dia para orar lá no Vale da Bênção, que eu amo, tem um Vale da Bênção que eu amo ir lá orar. Eu amo ficar lá, eu cheguei de viagem lá nos Estados Unidos, fiquei 3 dias lá, em propósito, só na água. E ele disse, é doido? Eu falei, doido nada, gente. Eu sei o que está se levantando aí, então antes da guerra espiritual se levantar, eu já estou me preparando no joelho. Então vira para alguém assim, outro passo da sua vida. Eles querem andar de pé, mas Deus te chamou para andar de joelho. Tem alguém que tem glória? Irmão, você não crê no que eu vou falar aqui?
Hoje em dia tá fácil você olhar para alguém e dizer: esse prega bem, esse canta bem. Mas sabe qual é a escassez de hoje? Esse é homem de oração, essa é mulher de oração. Tem alguém que tem glória? Levanta a mão que eu vim profetizar. O diabo não tem medo do meu dom, não tem medo de como Deus me usa. O diabo tem medo quando eu dobro o joelho no chão e digo: ele é meu pai, ele é meu amigo. Tem alguém que tem glória? Levanta a mão que eu vim profetizar. E se não crer, só olha, mas se crer da glória. Eu vim liberar uma palavra profética. Essa juventude que está aqui hoje é uma juventude que Deus está levantando como Jeremias. Uramaia, que juventude é essa? Que Deus está dando poder agora para plantar, para edificar, para derrubar. Tem alguém que pode dar glória a Deus? Uramacandaramaia. Então vire para alguém e diga assim, ó: não se preocupe se depois dessa mensagem eu querer sumir um pouquinho para ter mais contato com Deus. Não é sumir da igreja, tá? Sumir de alguns relacionamentos que me atrapalham, amizades que tiram o meu foco. Esse dia um varão perguntou: mas você é muito na sua, você anda com pouca gente. Eu falei assim: não é que eu sou na minha, é que eu aprendi que a minha prioridade é Deus. Porque quando eu coloco a minha prioridade nele, as demais coisas ele acrescenta. Então vira para alguém assim: a prioridade é nele. Diga: se a prioridade for ele, relacionamento vai dar certo, casamento vai dar certo, comprar casa vai dar certo, ter o carro vai dar certo. Tem alguém que pode dar glória a Deus? Pregador, explica isso. Eu explico. Por que o anjo desceu? Porque a primeira aliança que o anjo queria que Maria tivesse era primeiro com ele. Porque se a sua aliança estiver bem com Deus, as outras alianças darão certo na sua vida. Olhe para cá. O anjo desceu e disse: você vai ficar grávida, e o Espírito que vai fazer isso. Ela contou para José. José, preocupado, porque ele era um homem justo, ele resolveu sair. Diga assim: por que sair? Porque homem de Deus não abandona. Ele não saiu porque abandonou. Ele saiu porque ele não queria ver ela ser defamada. Porque naquela época, quando uma mulher fosse pega grávida sem ter casada, ela era apedrejada e defamada pela sociedade. E está escrito: e sendo ele um homem justo, ele sai secretamente. Mas o anjo desce até ele e diz: olha, não temas se afastar de Maria, porque o que está nela procede do Espírito Santo de Deus. Você crê no que eu vou falar aqui? Se não crê, amém. O que é de Deus, ninguém tem o poder de quebrar. O que é de Deus, ninguém tem o poder de rachar no meio. Se o diabo está achando que vai rachar teu relacionamento, se o diabo está achando que vai quebrar o propósito, eu vim profetizar para quem tem... desceu, Jeová, estou entendendo. O diabo achou que vai te... Eita, Jesus, eu estou pregando para alguém que por causa da sua obediência, o diabo está achando que vai tirar tudo do seu devido lugar. Mas está escrito no capítulo 1, a Bíblia diz que o anjo foi até ele e diz: ó, volta lá. Sabe que eu vim profetizar para alguém? Aquilo que estava fora do lugar, Jesus está dizendo: enquanto a minha noiva da glória, eu estou colocando no lugar novamente. Tem alguém que tem glória? Levante a mão, seja profeta para alguém. Vira para quem está do teu lado, me ajuda a pregar. Se é profeta, vira para quem está do teu lado assim: ó, pode ficar tranquilo, a boa obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Aquilo que viria a ser bagunça, Jeová está dizendo: eu estou arrumando essa noite. Tem alguém que pode dar glória?
Capítulo 1. Propósito, projeto e Deus arruma a casa. Capítulo 2. Sinal da estrela, adoração dos magos. Capítulo 3. João Batista pregando no deserto da Judeia, anunciando a salvação, anunciando o arrependimento, anunciando o Cristo ressurreto, que viria não só para salvar, mas também batizar o seu povo no Espírito Santo de Deus. Mas é interessante que enquanto João está pregando no deserto, a Bíblia diz que a multidão ia ter com ele no deserto. Agora olha essa chave. A multidão não ia para ouvir o profeta. A multidão ia para ouvir a mensagem que o profeta pregava. Diga por quê? O profeta só é profeta porque ele tem uma mensagem. E está escrito, a mensagem dele era simples: eu só batizo vocês com água, mas está vindo aí que vai batizar vocês do Espírito Santo de Deus. Eu não sou digno de descer e desatar as suas sandálias. E ele diz ainda mais: olha, eu venho primeiro. Mas vocês podem ficar tranquilos, vocês estão achando que eu sou Cristo, que eu sou grande? Fica tranquilo, ele vem depois do que eu, mas será maior do que eu. Sabe o que eu acho lindo na vida de João? João não é conhecido como profeta dos milagres, mas é conhecido como profeta honrado por Deus, que não pregou milagres, mas pregou a vinda de Cristo. E sabe qual foi a última mensagem que João prega no deserto? Jesus está no deserto para ser batizado por João. E aqui algo me confrontou quando eu li essa mensagem, irmãos, e me fez descer mais na oração. Porque quando Jesus vai chegar para ser batizado por João, Jesus estava na fila, e por ele ser a autoridade maior diante de todo o universo, ele poderia furar a fila e dizer: sai que agora é eu, sai que chegou agora é o da vez. Mas a Bíblia diz que ele esperou e respeitou a oportunidade que foi lhe dada. Porque a maior graça da nossa vida é a humildade. A maior graça é a essência de Cristo. E ele fez o quê? Quando ele vai se deparar com João no deserto, João vai ficar admirado e vai dizer: olha, eu não sou digno de te batizar. Sabe o que é isso? Reconhecimento. Eu não sou digno de estar pregando. Para você entender, pregador, você falou isso, eu posso ser alguém que ora, que me santifico, que me preparo e que obedeço. Mas isso não pode dar a glória de eu achar que eu sou alguma coisa. Porque eu só faço isso porque a graça de Deus me alcançou. Um dia eu fiz um propósito com Deus no monte. Tem uma coisa que eu gosto de fazer. Minha mãe ficava brava às vezes comigo, que todo dia que acabava o culto, o pessoal: vamos para a pizzaria. Eu disse: minha pizzaria hoje é no monte. E eu ficava no monte orando a madrugada toda. E um dia eu fiz um propósito de 40 dias. E eu estava me sentindo: nossa, agora eu estou orando e tal. Aí um dia Jesus falou para mim assim: ó, o meu poder é que aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não ora porque você é forte. Você ora porque você é fraco e entendeu que depende de mim. Você não jejua porque você é o melhor. Você jejua porque eu te dou graça para jejuar e você entende que você depende de mim. Então João, ele mostra isso, que por mais que ele estava no deserto, comendo lá mel silvestre, vestindo as suas roupas de pelo de camelo, vivendo uma vida não de amostração, mas uma vida de propósito, porque
Tem gente que quer ter coisas terrenas para mostrar, mas Deus quer te dar para ser um propósito. Pregador, não entendi. Não é pecado você ter o melhor carro. Peça que Ele vai te dar. Mas o dia que Ele pedir, você tem também que dar para Ele. E eu estou falando de experiência própria. Porque um dia antes de eu viajar para a América, Deus tinha me dado uma Audi. Impecável, linda. Quando eu voltei da América, Jeová falou para mim: dá esse carro, porque eu quero preservar o seu coração da soberba. Você acha que foi fácil? Eu pegar e falar, não quero? Mas isso fez uma coisa em mim acontecer. Diga o quê? Eu perdi o carro, mas recuperei a minha essência. Porque não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Eu já vou encerrar, mas a pergunta é: será que nós temos certeza da nossa salvação? Você viu que eu fui ético aqui? Eu não falei você, nós, que está batendo aqui, ó. Será que nós temos certeza? Porque a salvação, irmãos, é o primordial na vida de um jovem. É o primordial. E Jesus ali, Ele chega e a última mensagem foi: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E para você dar glória a Deus com vontade agora dentro da Bíblia, quando Ele disse isso, Jesus é levado ao Jordão. E a expectativa é que o Jordão se abriria. Porque era notório, abriu com Josué, abriu com Moisés, por que não abrir com Jesus? Sim ou não? Mas a Bíblia diz que o Jordão não se abre. Mas sabe o que se abre? Só ela pegou. Sabe por que uma geração se perdeu depois de Josué? Diga por quê. Porque eles não conheciam o Deus de Josué. Vira para quem diz assim, ó, porta, Ele vai abrir muito para você. Diga, mas melhor do que passar pela porta é passar por ela com o céu aberto diante de você. Pregador, não entendi. Por que o céu aberto? Já vou encerrar. O que foi que Estevão viu quando apedrejaram ele? E o que mais que ele viu? O filho sentado aonde? À direita de quem? Vira para a nação. Deus vai te levantar para viver muitas promessas, mas em todas elas o céu vai estar aberto diante de você. Dá a mão para sua esposa. Jesus falou para mim assim: fala para o meu servo, estou entendendo, João, que eu sou o remidor dessa casa. Toda a flecha do adversário que estava apontado para essa juventude, eu estou quebrando agora. E para vocês saberem que eu, Deus, estou falando, Jeová falou para mim: diga para eles que é chegado o tempo do meu divisor de água sobre esta casa. Estou sentindo Deus aqui. E para vocês saberem que eu estou falando, eu sou médico por excelência na tua saúde. Porque eu estou vendo o doutor Jesus entrando na tua saúde, e ele falou assim, ó, fala para ela que eu sou o dono do organismo dela, porque eu vou mexer no sangue dela, e o meu nome para ela hoje é livramento, porque eu tenho visto a fúria de Satanás contra a tua saúde, mas no glória da minha igreja, uma seta de enfermidade estou eu quebrando agora. E a palavra chamada providência, Laueemioforgnácia, está entrando por essa porta agora.
e no glória da minha igreja, todo levante contra essa casa, eu estou quebrando agora. Uramaia, Urimiandarama, e o maior sinal que eu estou falando agora, eu vou renovar 3 jovens agora, porque dessa casa vai sair arquiteto, vai sair promotor, vai sair pastor, vai sair missionário, Emanahaya. Eu vou tomar 3 jovens agora no Espírito Santo, e é Deus dizendo: a porta da advocacia eu estou abrindo agora. Urimiandaramaia, Uramacanda, Queimar. Ele vai renovar. Já renovou a primeira na fileira, já renovou a segunda. Ele está dizendo: eu vou tomar essa casa agora, porque a porta da medicina está abrindo para alguém agora. E do glória da igreja, recebe renovo agora. Pegou, Urabacanda, Urimiandaramaia, Urabacanda. Quem é batizado, seja renovado agora. Quem não é, receba ele agora. Eu vou te dar 2 minutos para dar glória e para receber uma unção que está descendo sobre essa casa. Quem não crê só olha, mas quem crê recebe agora, porque Satanás acabou de perder a batalha contra essa casa. Eu vou deixar você dar glória por 2 segundos. Eu sei que tem gente que não crê nos mistérios, mas para quem crê, eu estou vendo o céu se abrindo e o nível de glória descendo. E eu não vim brincar com a tua fé, eu vim dizer para alguém: Deus vai te tocar agora para a nova estação que Deus vai começar a te levar. Cadê o primeiro? Já tem alguém aqui indo para a nova estação? Já tem alguém ali indo para a outra estação? Cadê? Pegou, já tem o segundo lá atrás. Urimicandaramaia. É Deus dizendo: eu estou revestindo a minha juventude agora para novas portas, para novos horizontes. Pegou, Uramaia, Urimianda, Uramacanda, Uramacá. Pegou. Recebe renovo, recebe, Uramá, Urimiandarabá, Uramacanda, Uramacandarabáia. Renova, Jesus, e é Jesus, renova, Uramá, Urimicanda. Portas vão se abrir, oportunidades virão. É Deus dizendo: recebe agora esse revestimento agora. Olha o renovo aí agora. Uramaia. A maior confirmação de que algo novo está acontecendo é Deus dizendo: eu estou revestindo a minha juventude agora com um novo capacete, com uma sandália nova, Emanocama.
E a maior confirmação, eu vim profetizar para alguém que o plano de frustração acabou de cair por terra aqui a essa noite. E para quem tem glória a Deus na boca, nunca mais quarto escuro, nunca mais Urabacanda. Eu tô com vontade de voar nessa casa, irmão. Nunca mais, oh glória, aleluia, ansiedade. Por que, pregador? Porque o Jesus da mão furada acabou de descer nesse ministério Ebenezer para dizer: eu sou dono dessa casa. E para quem tem glória, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vim profetizar para quem tem glória. Para quem não quebrou princípio, pode preparar, porque, pregador, mês de maio, mês de junho, mês de julho, não importa o vento que irá soprar na terra, é no meio do vento que a promessa vai se cumprir. Porque, pregador, Deus não depende de político, Deus não depende de governador, Deus não depende, aleluia, de presidente, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Não há ninguém que pode com Ele. Tem alguém que pode adorar. Eu sei que você não crê, mas eu vim dizer para alguém: uma nova estação acabou de chegar na tua história. O novo tempo acabou de chegar na sua vida. Levante a mão. Eu não vim brincar com a sua fé, eu vim ser profeta. Levante a mão. Deus está te preparando hoje para te colocar em ambientes, em cenários de honra. Mas Deus não te colocará como qualquer um. Deus te colocará como alguém diferenciado. E eu vim dizer para alguém: o que a terra não te favoreceu, Jesus está dizendo, o céu irá te favorecer essa noite. Essa moça de óculos da frente, yes, você mesmo. O seu processo diante das promessas que Deus te fez foi a realidade que Deus criou para poder forjar o seu caráter. Porque eu estou olhando para você e eu estou vendo um canudo de formação acadêmica que o Pai vai colocar na palma da tua mão. E eles não te verá como alguém qualquer, porque você será a doutora de Jesus Cristo. Eu colocarei problemas para tu resolver. E assim manda dizer o Senhor: diga para ela que o gabarito é meu, a prova é minha. Uramaia, eu estou vendo o Jeová Jirê, que vai entrar com você diante de uma porta. E sabe que ele manda dizer para ti: envergonhados serão aqueles que diz que tu não ia chegar. Porque no meio da tua parentela, eu te levanto com uma divisa de autoridade dentro das leis. E no glória da minha igreja, o que era para dar errado, vai dar
certo. Dá um abraço nela para mim, porque enquanto a senhora vai abraçar ela, Jesus falou para mim, até da saúde dela eu estou cuidando. Eu entro na região cerebral e digo para ti, a insônia cai por terra, urinianda, a ansiedade cai por terra, e o que era para ser encaminhamento médico, agora é encaminhado para o trono de Deus. Só quem crê abre a boca para dar glória. Meus irmãos, o horário já passou um pouco, não nos espera mais. Eu quero agradecer essa oportunidade. Aquele moço que está com a mão no rosto, de óculos ali, ó, faz assim com a mão. Jesus, que negócio é esse? Irmãos, é difícil acontecer isso aqui, mas quando acontece, vamos embora. Com você nada vai ser fácil. Com você tudo vai ser mais difícil. Vai ser dentro dos desafios que você vai viver o que você nunca viveu na sua vida. Eu estou olhando para você e Jesus falou assim, ó, fala para ele que da área profissional dele cuido eu. Você está com medo de dar errado e ser a pior frustração para a sua família, porque o peso de responsabilidade que foi colocado nas tuas costas foi desde os seus 16 anos de idade, que alguém sempre falou, você nasceu para ser alguém e não pode dar errado. E sabe o que Deus falou para mim? Fala para ele que eu estou tomando ele pela mão direita, e o caminho que está torto eu estou endireitando. E para ele saber que eu estou falando, diga para ele que vai ser tudo belo e tudo maravilhoso, porque eu não vou deixar você envergonhado. E para você saber que Deus está falando, no tempo certo, eu estou vendo uma chave, aleluia, que vai vir de uma moradia para você, e não vai ser em qualquer lugar, vai ser no lugar que você sonhou. E sabe quem falou para mim? Quem te prospera sou eu, porque o caminho da prosperidade está dentro da sua obediência. Se tu for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Eu estou olhando para você e eu estou vendo 3 degrau na tua frente, e sabe que o pai falou para mim? Eu vou te promover dentro de uma situação alamachérica política, que alguém vai até dizer, mas como, de que jeito? Acima da dizer o Senhor, eu vou colocar você numa sala de honra. E para tu saber que eu estou falando, quem aprova casa, quem aprova carro sou eu. Vai me adorando, vai fazendo para mim, porque tudo que eu te prometi eu vou pôr na palma da tua mão. E no glória da minha igreja, a maldição lá dos teus antepassados eu quebrei agora, porque tu não será um miserável, tu será abençoado. Tem alguém que pode dar glória? Eu tiro essa insônia, eu quebro essa ansiedade, e eu digo para ti, vai voltar a sorrir, se alegrar e cantar o hino da vitória. Dá um abraço nele para mim. Como que é teu nome? Sofia? Você está bem? Com Jesus tudo está bem, né? Ó, a mensagem que ele mandou falar para você. Esperei com paciência no Senhor. E é interessante, estou entendendo. Não é que você não sabe esperar. Você tem uma característica de uma pessoa muito zen. Sabe o que é zen? Paz. Sabe? Todo mundo está ganhando isso daqui, ó. Eu não te conheço, mas Deus está falando para mim. Só que de um dia para cá, parece que as cobranças têm tomado conta do teu psicológico.
Mas sabe o que o pai falou para mim? Você vai chegar onde eu te falei. Não vai dar errado. Vai dar certo. Meu nome vai ser glorificado. Quantas das vezes você sentada naquela escrivania, estou vendo você na escrivania sentado? Que isso? E você conversando com Jeová, e o desespero tomando conta da sua alma, e o coração palpitando. Mas sabe o que ele falou para mim? Fiel foi quem te fez a promessa. Você não trabalha para o homem, você trabalha para Jesus. E para tu saber que Jeová está falando, eu estou visitando a saúde de alguém da tua família agora. Sabe o que ele está dizendo? Eu cuido dos teus. O que eu vou fazer com você, você não tem nem noção. Mas a minha palavra para você hoje é: permaneça fiel em meio às infidelidades. Porque eu vou te levar para um patamar que você não sonhou, que teus olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou te dando o sono do justo hoje. Você vai voltar a dormir. Dá um abraço nela, irmã, para mim. Uramacandaramaia. Eita, eu sou teu psicólogo. Eu sou o que entra dentro do teu interior. E ele está dizendo: eu vou te usar para curar muita gente. Para você parece que você não é nada, mas na minha mão tu és um vaso. Eu vou te usar para aconselhar, eu vou te usar para levantar. E no glória da minha igreja, prepara que o culto de ação de graça já marquei no meio da tua casa e no meio da tua família. Tem alguém que pode dar glória? Irmãos, eu quero encerrar aqui. Mas aquele jovem lá atrás, vem aqui na frente. Você mesmo que olhou, yes. Sobe aqui no altar. Põe a mão aqui na Bíblia, aqui, as duas mãos. Pastor, vem aqui, por favor, meu pastor. Põe a mão no ombro dele aqui. Hoje, Deus começa a mudar algo na sua vida. Todo esse espírito de rebaixa suficiência, eu estou quebrando na sua vida hoje. Eu vou te levantar como José no meio da sua família. Eu vou dar um governo na sua mão. O governo que eu dei para José, eu vou dar para você. Você vai ser o provedor da sua família. Eu vou te colocar num patamar de honra tão grande, que todas essa guerra que você está passando é tudo para um preparo. E para você saber que eu estou falando, quantas das vezes você deita naquela cama e sua mente viaja, e você fala assim, para mim a realidade é impossível, mas assim eu sou dono da tecnologia. Eu mudo estação, eu mudo tempo. Mas o que eu vou fazer contigo vai ser algo sobrenatural. Eu tenho um negócio contigo, não é de agora. Desde pequenininho, eu não sei quem é seu pai, quem é sua mãe, mas desde pequenininho, sempre eles olharam com você com um olhar de diferença. E sabe o que Deus falou para mim? O que eu vou fazer com você na parte espiritual e na parte financeira vai dar o que falar. No meu tempo eu vou te dar uma Rebeca. Você vai casar e muito bem casado. Vou te dar uma moça de Deus que vai caminhar com você, junto com você.
E você vai ser feliz em todas as áreas da sua vida. Porque a promessa que eu te fiz é que você seria diferente. Eu não vou deixar ninguém se aproximar de você para contaminar essa pureza que tem dentro de você. Você é puro. Você tem uma pureza que me agrada. E eu, Senhor, eu vou abrir portas para você que você não vai acreditar. E aquele sonho lá que o diabo quer matar, eu estou dando vida hoje. Continua fazendo a minha obra e andando comigo, que você vai ver o que eu vou fazer. O que fiz com José, faço com você. Eu vou te livrar das Dalila, mas eu vou te colocar onde eu quero. Porque eu já tenho algo preparado para você que ainda ninguém entrou, ninguém pegou. O que eu vou te dar, ninguém viu. Ninguém exerceu, ninguém colocou a mão. Eu vou criar do nada. Do nada eu vou fazer o tudo. Mas o tudo que eu vou fazer vai ser para fazer na tua família. O meu nome para você hoje é: você não está só. Eu estou contigo em todas as batalhas. Eu vou engrandecer o teu nome. E vou enriquecer o que eu vou pôr nas tuas mãos. Mas a minha palavra para ti hoje é: que eu, Senhor, continuo sendo a tua prioridade. Porque eu não preciso da ajuda de ninguém para te colocar onde eu quero. Se tu fores fiel, eu uso até o que é o contrário para te levar para onde eu quero. Meu filho, eu falo com você dentro da minha palavra. A minha pergunta para você hoje é: quem foi que levou José a ser governador? Foi a circunstância ao contrária. Sabe o que ele está dizendo para você? Ainda que esteja ao contrário, eu uso elas para te levar onde eu quero. As cadeias vão se quebrar, teu nome vai ser chamado, e tu vai ver a glória dessa última casa ser maior do que a da primeira. Dá um abraço nele. Amém, igreja? Vira para quem está do outro lado assim: Jesus paga mais do que uma hora extra. Diga: o horário passou, mas ele paga mais do que hora extra. Paga, irmão, paga. Jesus paga. Então não reclama do horário, não. Eu quero já aqui agradecer a oportunidade. Eu quero pedir a vocês que orem por mim, pelo meu ministério. Agora em junho, eu estarei retornando aos Estados Unidos e ao Canadá. Então ore por mim, irmãos. Meu foco é alma, irmãos. Eu vou lá para ganhar almas, para fazer a obra de Deus. Então ore por mim, interceda por mim, para que Deus faça uma grande obra novamente naquele lugar. Amém? Quero agradecer a oportunidade e as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus, queridos. Amém.